No mês de novembro, no final do ano litúrgico, a Igreja nos convida a meditar sobre as realidades últimas da nossa alma, os novíssimos, a morte, o juízo, céu, inferno e purgatório. Então vamos aproveitar estes vídeos para fazermos esta reflexão. Mas antes de entrarmos nos novíssimos, precisamos conhecer a nossa alma. Então preciso responder algumas questões sobre esta realidade que é a nossa alma. Primeiro, o que é a alma? A alma dos seres humanos é aquilo que nos diferencia dos animais e de toda a criação. Por exemplo, os minerais têm o ser, eles têm matéria. As plantas, os vegetais, eles têm o ser, têm matéria, mas tem algo superior, que é a vida. Se arrancarmos uma planta de sua raiz, ela vai murchar, ela vai morrer. Os animais têm o ser, têm a vida e têm também as sensações, eles têm sentimentos. O animal tem fome, o animal tem raiva. Mas o ser humano, além de termos o ser, a matéria, temos a vida, temos as sensações e temos a inteligência e a vontade. E isso é próprio da alma. Por exemplo, a inteligência é aquilo que nos faz compreender a verdade. Os animais são incapazes de compreender a verdade. Se treinarmos um animal para responder uma conta de forma errada, ele vai responder. Se um computador, que é um ser que dito é inteligente, se programarmos ele para responder uma conta de forma errada, ele vai responder. Ele é incapaz de compreender que esta conta está errada. Assim também o animal treinado é incapaz de reagir a esta conta errada. Mas os seres humanos, quando fazemos a experiência da verdade, nós não aceitamos uma conta errada. Por exemplo, se treinarmos um animal para dizer, para responder com os gestos que 2 mais 2 é igual a 5, ele irá fazê-lo. O ser humano, compreendendo, fazendo a experiência da verdade, é incapaz de dizer que 2 mais 2 é igual a 5, por exemplo. Isso é a inteligência. E a vontade é aquilo que nos faz lutar contra os nossos instintos animais. Porque os animais, eles têm o instinto. Quando o animal ele sente fome, ele come. Ele é incapaz de fazer um jejum, por exemplo. Nós, seres humanos, somos capazes de lutar contra o nosso instinto, a nossa vontade de comer. Os animais, quando estão no cio, eles têm o acasalamento, eles têm as relações sexuais. Os seres humanos são capazes de refrear este sentimento. Então, nós temos esta inteligência e esta vontade. E isso é próprio da alma, isso não é coisa do corpo. Isso nos diferencia dos animais. Uma outra questão. O que é o espírito? Porque São Paulo, na carta aos Tessalonicenses, parece dizer que somos 3 coisas: corpo, alma e espírito. Mas, de fato, não somos 3 coisas. Somos apenas corpo e alma. Então, o que é o espírito? O espírito é a parte da nossa alma que Deus toca. Quando somos batizados, nós recebemos dentro da nossa alma o Espírito. É o local onde Deus habita. Por isso somos chamados, após o batismo, de templos do Espírito Santo. Porque dentro da nossa alma habita Deus. E em que parte da alma? No Espírito. Então, esta é a diferença entre alma e espírito, que na verdade é uma coisa só. Nós somos corpo e alma. Bem, após responder estas questões sobre a alma, podemos de fato agora entrar nos novíssimos. E o primeiro deles é a morte e o juízo. A morte é bem simples, é a separação do corpo e da alma. No momento último da nossa vida, quando o corpo e a alma se separam, se dá a morte. E a carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, diz: só se morre uma vez. Logo após a morte, vem o juízo. Então, não existe essa questão de reencarnação. A reencarnação, de fato, é algo, digamos, egoísta, de dizer que as pessoas, elas não são únicas. E cada pessoa, ela de fato é única. Cada alma, ela é única. Cada vida, ela é única. Então, só se morre uma vez. E logo após a morte vem o juízo. Um outro erro seria dizer
que quando morremos, nossa alma fica adormecida, esperando o juízo final. De fato, isso não acontece. A carta aos Hebreus é clara. Logo após a morte, vem o juízo. E alguns outros testemunhos bíblicos nos revelam esta grande realidade. Por exemplo, na passagem de Lázaro e do rico. Quando Lázaro e o rico morrem, o Evangelho nos mostra que Lázaro estava no seio de Abraão e o rico estava no inferno. Detalhe, Lázaro não estava no céu porque Jesus ainda não tinha ressuscitado dos mortos, ele ainda não tinha realizado o sacrifício da cruz. Então os mortos, antes da vinda de Cristo, não iam para o céu, eles ficavam no local chamado Sheol, ou limbo, que é o seio de Abraão, onde as almas dos justos aguardaram a vinda de Cristo, que não podiam ir para o céu, mas também não podiam ir para o inferno. E os condenados iam para o inferno, como o Evangelho fala, que o rico estava lá. Um outro detalhe é quando o próprio Jesus, no alto da cruz, perdoa o bom ladrão, que a igreja costuma chamar de São Dimas, dizendo: em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não disse, após a ressurreição dos mortos estarás comigo no paraíso, mas diz, hoje mesmo. Ou seja, Jesus, após a sua morte, resgataria as almas dos justos e naquele dia as levaria para o céu. Então, logo após a morte, vem o juízo. Nós seremos julgados a partir do estado de alma em que nós estávamos no último suspiro. Seremos julgados por tudo aquilo que fizemos e especificamente pelo estado de alma na hora da morte. Se uma alma em estado de graça morre, ela encontrará a salvação eterna. Se uma alma em pecado mortal não arrependido morre, certamente ela será condenada. Mas como se dá esta salvação, esta condenação? Para onde vão estas almas? Isso será o conteúdo de outro vídeo.